Essa casa número 1, 516 metros quadrados, tá? Que é essa lindeza aqui no México. A Difrena, que você tá vendo aqui no cantinho, que eu escrevi Difrena, ela é, eu nem sei se é assim que se pronuncia, mas é um escritório, gente, que faz muita casa linda em estrutura metálica. Então, se digitar no Google e você quer referência, vale a pena. O que a gente está enxergando aqui? A gente está enxergando a estrutura metálica aparente nas vigas, principalmente. A gente está enxergando um perfil W, inclusive, nessas vigas, né? Não é tubular. Aberturas em rasgos com brises. O que é aberturas em rasgos? Quando eu faço essa abertura de viga a laje, ou de viga a viga, como eu costumo dizer. E aí aqui, como eles quiseram manter essa privacidade da rua, eles colocaram a brise, tá? Quero que você perceba o seguinte, eles esconderam os pilares com esse armário aqui, ó. Mas a gente tem pilares tubulares metálicos também. Essa pedra é uma pedra do vulcão Colima. Você tem noção disso? Não é uma pedra que você vai achar aqui. Eles pegaram uma pedra específica da região para essa casa Ilka, tá? Pedra do vulcão Colima. Esse vulcão aqui, ó. Então, esse vulcão está lá perto e eles conseguiram essa pedra do vulcão Colima. O que eu queria que você pegasse como referência? O tom. O que a gente pode ver aqui do que a gente já aprendeu? Ó. Primeiro lugar que lá em cima eu já estou vendo algum tipo de rufo. Algum tipo de acabamento lá em cima tem. E precisa ter para poder isolar da água da chuva, correto? Outra coisa, ela é serrada? Não, ela é o quê? Irregular. Então, se você gostou desse estilo de pedra, ela é irregular. Você está vendo uma argamassa entre as pedras? Não. Você está vendo o quê? Junta seca. Então, ela é uma pedra num tom cinza, ela é irregular, ela tem junta seca. E aí, essa pedra do vulcão Colima, você não vai achar que na nossa região esse vulcão Colima fica lá no México. Mas você pode buscar uma pedra cinza similar. E a mesma pedra que eles usaram nesse elemento vertical, eles usaram lá no fundo da garagem, tá? Isso aqui é por dentro dessa casa, gente, ó. Como eles não precisa vir, não é porque usou pedra numa parede que precisa ficar tacando pedra em tudo, né? Então, a gente tem a estrutura metálica aparente, tá vendo aqui? Aqui, aqui, aqui. A gente tem muito dessa estrutura em perfil W. As aberturas são do tamanho dos vãos da estrutura. Então, ó, eu tenho um vão da estrutura. Conforme o tamanho do meu vão, foi lá e fechou com esquadria de alumínio, esquadria de PVC, ou esquadria metálica em aço mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que você pode fechar o vão da tua estrutura metálica com a esquadria. Não precisa ter um pedacinho de parede, como muita gente acha, para isolar a estrutura da esquadria. Não precisa. Tem um pé direito aqui muito alto, eu acho que chega a ser um pé direito duplo. Lá em cima tacaram um forro de madeira que eu achei que ficou muito legal, tá? Dessa casa aqui eu não gosto muito desse piso. Pra falar bem a verdade, esse piso brilhante aí eu fico meio assim. Mas de resto, toda essa combinação do concreto, dessas placas de concreto, isso aqui, gente, é um revestimento também. E enxergue nessa live, eu quero que você enxergue muito revestimento. Que é uma coisa que dá para você mudar com o tempo, uma coisa que dá para você instalar depois. Não precisa ser feito no momento que a casa estiver pronta, mas veja a importância das diferentes texturas de superfície. O revestimento é uma camada que cobre a superfície ou da parede ou do forro ou do piso. Então, a gente tem aqui, ó, as placas de cimento, eu tenho aqui embaixo um piso polido, eu tenho lá fora um piso que não é polido, um piso fosco, eu tenho o forro com madeira, eu tenho um pedacinho de forro de gesso, esse que você tá vendo branco aqui, provavelmente é forro de gesso. Eu tenho essa integração com o pátio, integração com lá fora. E isso é uma coisa incrível, que quando você consegue encontrar a face certa para você não ter muita insolação, é um bônus para a tua casa. Isso aqui é uma descrição dos projetistas, ó. Colima é um estado muito quente, por isso escolhemos brincar com grandes pés direitos, ou seja, grandes alturas para poder estar mais isolado do material da cobertura, quando tem a maior incidência solar, para você poder ter um volume maior de ar, o ar quente sobe, ali embaixo vai ficar mais fresquinho.
Materiais frios como concreto e pedra, eles também brincaram com esses materiais frios como concreto e pedra. Evitaram janelas para o oeste, então esse janelão não deve estar para o oeste, que é onde vem a pior incidência, digamos assim, para você lidar no calor. E ao mesmo tempo protegeram, onde tiveram que abrir janela para o oeste, protegeram com treliças. Aqui é uma visão dos fundos da casa, digamos assim, ela se fecha para frente, né? Ela se abre para os fundos. Também a estrutura metálica aparente. Vejam, não tem perfil aqui no canto, ó. Aqui eu tô fora do espaço que a gente estava, ali dentro que a gente estava olhando agora. Repare no pequeno beiral. Eu só queria falar disso porque beiral é uma coisa que a gente podendo põe na casa, entendeu? Porque ele, principalmente nas fachadas que tem aberturas, janela, porta, varanda, deck, porque ele dá uma protegida, sabe? Muita integração com a natureza. Esse, então, é um revestimento que imita um concreto, mas é um revestimento, tá? Aqui a gente tem a estrutura metálica aparente, aqui dentro tem um pilar tubular e a viga é perfil W, e aqui é um forro de gesso. Eu tenho um pé direito duplo, eu tenho esse mezanino, quando a gente tem assim um pedacinho olhando pro pé direito, a gente fala que é um mezanino, ou uma passarela, né? Eu tenho madeira no forro e eu tenho esse filete de pedra arenito vermelha serrada. Eu tenho certeza que é essa pedra? Não tenho. Não tenho certeza, mas foi o que eu achei similar na internet, ó. Então, fui atrás, pedra alaranjada. Achei essa aqui. Então, se você digitar, você vai ver do qual site que é. Filete de pedra arenito vermelho serrada 6 centímetros. Tá parecido, não tá? Dá a impressão que nessa aqui do projeto tem uma resina por cima de acabamento. Lembra que eu falei que às vezes tem uma tinta de acabamento? Dá a impressão para deixar mais brilhosinha. Mas veja toda essa combinação, como ficou incrível. Veja como tem pouca parede branca. Aqui uma vista de fora, de novo com a pedra do vulcão. Estão vendo? A estrutura metálica tá aparente. Eles invocaram de fazer esses pilares aí em 3. Vocês estão vendo? Lá na frente da casa também tinha. Pilares tubulares, 3. Sempre beiral de proteção. E uma coisa que eu gosto muito de reparar, gente, é janela de banheiro. Por quê? Janela de banheiro é difícil de resolver. Você tem uma fachada linda e tem aquela abençoada daquela janela do banheiro que você tem que pôr. Daí, ó, ficou numa fachada que nem foto tem. Tá vendo ali no cantinho? Então essa fachada vai estar horrível. Mas dane-se, né? Alguma tinha que ficar. Deve ser a oeste, né? Porque bate sol e tudo mais. E abrir um pouco a abertura para ela. Mas o que mais que a gente vê? O beiral de proteção e essa parede em pedra cinza escura. Formatos variados nas aberturas. Outra coisa que eu queria falar, muitas vezes a gente fica limitado a alinhar por cima. Repare, principalmente se você já fez alguma reforma com um pedreiro sem passar pelo arquiteto, ou se você é de reparar nas casas, a gente tem essa mania de alinhar todas as aberturas por cima, querer fazer todas do mesmo tamanho. Não precisa disso, tá? No uso da casa, isso é uma coisa que não vai importar. O que vai importar é você ter a abertura correta para o tamanho de cômodo correto. Então vejam como aqui a gente tem vários tipos de aberturas de janelas e ficou bom do mesmo jeito, tá sucesso. Aqui eu fiz um exemplo do que você podia usar de pedra para substituir essa da Calima aí, tá bom? Que seria o granito Miracema cinza irregular almofadado. Então, fica a minha sugestão se você gostou dessa pedra que a gente não tem na nossa região, tá bom? Essa é a outra fachada, porque você vai ter que votar na tua favorita. E essa é a número 1. Essa casa é a número 1, tá? A estrutura metálica aparente, pedra lá atrás no volume vertical, janelas altas na garagem aqui, ó. Olha que legal, porque mantém o quê? Privacidade, mas ao mesmo tempo permite um pouco de iluminação natural. A mesma pedra que tem naquele volume tem nessa garagem. Olha que dramática essa iluminação dessa fachada, gente. Volumes puros. Vocês gostam? Vocês preferem telhado? Vê aí, comenta aí. Um revestimento imitando concreto, que é esse revestimento aqui em placas de concreto. Uma iluminação bem dramática, né? Então aqui a gente tem a mistura. Aço mais pedra mais concreto mais madeira.
Essa é a casa número 1. Ah, por que eu falei que é uma placa imitando? Eu achei na internet, no Brasil, alguma coisa parecida. Então, se você digitar placa de concreto aparente, você vai chegar nesse site aí, tá bom? Não quero fazer propaganda de nada, inclusive veja bem a bagunça que está. Tem várias coisas nessa sala, mas é uma placa muito parecida com essa que eles usaram ali no tamanho menor. Se você gostou dessa linguagem, talvez você possa usar. Agora a casa número 2. Tô no horário, né? É essa Lindelses aqui, fica nos Estados Unidos. Estrutura aparente em destaque, inclusive aqui você enxerga a estrutura em destaque. A base desses pilares é em aço cortem, ali eles já fizeram um banco e já tacaram umas lenhas ali embaixo, então deve ser um lugar frio, né, que tem que ficar queimando as lenhas. A estrutura tá em preto, as janelas são estreitas. Vocês estão vendo que as janelas são tudo estreitinha? É uma coisa legal de você perceber, ó, as janelas estreitas. Pouco usual e eu achei bem interessante. Tem muita massa entre as pedras, né? Aqui não é junta seca. Então eu trouxe ela só por causa disso. Pra gente ter um exemplo de casa em estrutura metálica com essa massa, argamassa ou cimento, seja lá o que for, aparecendo tanto quanto as pedras. E aqui são umas pedrinhas muito coloridinhas. Pode ser um mix de moledo com miracema, com pedra madeira, com o que você quiser, né? Pedras de muitas cores. E não é apenas o volume da pedra, né? Tem a massa. Aqui uma foto mais de perto, ó, que a estrutura aqui fica meio que escondida, ela tá meio camuflada ali entre a esquadrinha. Isso aqui é uma viga aí. Ela fica ali meio camuflada. A parede em pedra aqui da frente, ela dá privacidade. Então quem olha a frente da casa dá a impressão que é uma casa toda fechada, né? E aí você, conforme você vai virando, você vai vendo que ela se abre para a parte de trás da casa. Veja como ela também tem beirais. E ela termina, ó, a soleira aqui, gente, ó. Aonde a pedra está exposta, então essa parede está por fora dessa outra, ela tem essa soleira com pingadeira, para não ter mancha, tá bom? Então essa dica é muito importante. Essa é uma outra vista da casa. A gente vê beirais em tamanhos diferentes, ó. Aqui eu tenho um tamanho, lá eu tenho um tamanho, aqui eu tenho outro. Isso é bem legal porque às vezes quando a gente está desenhando a casa, a gente vê que o cliente se atém a isso e não é importante. Ou avalie se não é. Dá pra fazer e fica legal. E eu achei que ficou legal. Aquela. A pedra mais a madeira escura. Estão vendo como dá pra combinar a pedra com a madeira, com o revestimento? Aqui é outra, aqui é a fachada dos quartos. Por que eu trouxe essa fachada dos quartos dos fundos? Eu achei muito legal que eles conseguiram dar integração com a natureza para todos os quartos e ao mesmo tempo privacidade. Porque, ó, esse quarto que pegar o do meio, por exemplo, eu saio nessa portinha, então eu posso ali colocar uma cadeira e tal, mas eu não enxergo os quartos do lado, eu só enxergo o meu quarto. E eu achei isso bem legal e é uma solução difícil da gente fazer, da gente pensar na prática. Então aqui fica uma referência de como manter a privacidade dos quartos, mesmo eles tendo varanda, mesmo eles tendo uma saída para o meio externo, tá? E aqui eles fizeram um revestimento com madeira dessa parede. E veja as janelas, que apesar de terem o mesmo tamanho, eu sei, a gente tá falando de pedra hoje, mas eu achei... Eu não sei se eu vou trazer essa casa de novo, né, gente, em outra live, então deixa eu aproveitar. Vejam como as janelas têm lugares diferentes para abrir. Então lá em cima eu acho que tipo abre como basculante. Aqui no meio acho que é fixo, aqui do lado abre pivotante. Eu achei super legal essa janela. O que vocês acharam? Essa casa tem uma escada metálica linda, tem um pé direito com rebaixo. Aqui a gente enxerga a pedra pro lado de dentro, na lareira. Então aqui ficou dentro e fora, tudo com essa pedra e com essa argamassa entre a pedra, tá? Aqui uma foto da área social da casa, que tá linda, que eu pensei, vou levar porque tá muito bonita, um mezanino metálico lá em cima. Integração com esse lago maravilhoso. Muito vidro para todo lado, depois que a gente se vire para poder limpar. As esquadrias fecham o vão da estrutura. Não precisa ter a parede. Aonde eu tenho estrutura, eu posso fechar o vão direto com a esquadria. E daí, eu tive que trazer esse próximo ambiente dessa casa, gente. Porque eu já falei, né? Que eu adoro enxergar, ler foto de casa. Acho que é meu hobby favorito. Ficar olhando fotos de casa por aí. E aí... eu quero compartilhar. Então eu tava olhando essa casa e falei, nossa, olha que legal. Aí eu olhei lá e falei, nossa, mas quanto sapato igual nesse closet. Aí que eu percebi que não é um closet,
que é tipo um lugar para jogar boliche. De que eu vi tanta bola, pensei, nossa, é uma pessoa amante de bolas e tênis branco. Aí que eu entendi que não, e que é um lugar de jogar boliche. Falei, eu tenho que mostrar essa casa que tem uma pista de boliche. E é uma casa com estrutura metálica em preto, perfil W. Estão vendo a estrutura metálica, minha gente? Aqui, ó. Um piso em cimento queimado, olha que chuchu. Aí deixaram essas cores mais escuras da madeira do revestimento e tal. Ó, todo um ar de Clube do Bolinha, né? Uma coisa mais escura assim, mas tá linda. O espaço para jogos aqui, olha as pistas de boliche aí. E lá todos os pilares metálicos lindos, com os chumbadores enterrados nesse concreto que a gente não enxerga onde é que tá a base do pilar. Mas enfim, tá linda. Eu falei, eu vou levar, vou mostrar porque acho que vale a pena, né? Quando que eu vou trazer de novo uma casa que tem pista de boliche? Perfil W. E aqui eu quero mostrar essa foto. O que que é essa foto? Gente, é a moça desesperada. É tanta porta para ela entrar que ela não sabe na qual que ela entra. Então ela saiu desesperada na foto, pensando qual porta que eu entro. Em qual que tá o prêmio. Só isso. Na verdade, não. Nessa foto aqui eu trouxe para mostrar para vocês a espessura da parede. Estão vendo? Eu tenho a parede lá fora. Olha onde ela termina aqui. Então, pro lado de dentro, eu entendo. E não diz isso no projeto. Eu estou interpretando que é uma parede dupla. Que tem a parede de fora e eles vieram com uma parede de drywall ou alguma coisa assim pro lado de dentro, tá? Ou alisaram por dentro de alguma forma, tá bom? Aqui, gente, é alvenaria de pedra. Essas pedras estão formando a parede. Inclusive, na descrição do projeto, eles disseram que os donos da casa queriam exatamente isso. Usar as pedras na alvenaria da casa, como as casas históricas antigas da região, tá bom? Essa foi a casa número 2, tá? Então, ó, já tem a 1 e a 2, vê aí qual que você vai gostar mais. Agora a gente vai pra casa 3, de 305 metros quadrados, tá bom? É essa lindeza aí, ó, que já tem pedra na fachada dela. E tem tijolinho, o que é uma mistura que a gente, a princípio, acha que não vai dar certo. E eu achei que nesses tons ficaram bons. Então, quando a gente mistura vários materiais, tijolinho, pedra e tal, tenta seguir uns tons que conversem, para que você não tenha muita briga de material, tá bom? A estrutura metálica aqui tá muito aparente, inclusive a treliça metálica, que é o que a gente vê aqui em cima, ó. Isso aqui tudo são treliças metálicas, tá? É uma casa térrea, as outras não eram térreas, né? Eu não mostrei, mas aquela pista de boliche estava lá na parte de baixo da casa. A parede em pedra aqui, ela tem pedra dos dois lados, o que a gente também não viu aqui ainda. Então ela também é uma parede feita de pedra, como se fosse alvenaria, mas aqui em um outro conceito, eles fizeram blocos de pedra. O nome dessa casa, inclusive, é Casa de Piedra. Faz sentido, né? As paredes de pedra cumprem múltiplas funções, atuando como estrutura de suporte, fechamento e acabamento da casa. Veja, para eles fez sentido usar a pedra porque eles juntaram 3 funções. Ela ajudar na estrutura da casa, ela fazer o fechamento e já o acabamento. Então, a parede que não precisou de acabamento. Às vezes, mesmo custando mais caro, 1 metro quadrado, para eles fez sentido. E aqui a gente tem uma foto por dentro, ó, da estrutura metálica aparente, inclusive das treliças metálicas, misto com madeira, tá vendo lá? Eu vou chamar de terça de madeira, um elemento de madeira. Essa porta, gente, é uma porta de vidro com recheio. Essa casa já apareceu aqui em outra live e eu sempre acho incrível essa porta que eles rechearam com umas coisas secas. Não li em lugar nenhum a função disso, mas eu acho incrível, diferentona, tá? E aí, a infra da parede, foca lá na parede de pedra. A infra, o que é a infra? Tomada, por exemplo, tá toda aparente. Então, quando a parede é de pedra, de alvenaria de pedra, a infra tem que vir aparente, tá? A não ser que você tenha algum reboco ou alguma parede dupla para esconder essa infraestrutura. Então, nesse caso aqui que a parede foi feita com as pedras, eles precisaram trazer essa infraestrutura aparente. E seguiram nessa linguagem na casa, né? Uma casa que não tem forro, por exemplo. Então, ela tem essa pegada mais rústica. Fechamento em vidro na parte superior. Tudo lá em cima é vidro, gente, para fechar essa casa. A cobertura é em telha metálica e a gente não vê forro. O que a gente vê? Esse baita ar-condicionado central aqui
porque eu imagino que essa casa esquenta. Tem uma integração com o meio externo, muita integração, e eu enxergo o tijolinho lá na área gourmet, estão vendo? E enxergo também esses eletrodutos. Isso aqui, ó, onde está passando a fiação, a gente fala que é um eletroduto rígido galvanizado, tá? Para ficar assim bonitinho, porque já que você vai deixar a amostra, tem que deixar bonitinho, tá? Então, ó, sobre elas, sobre as paredes de pedra, repousa a cobertura que foi pensada para permitir a fluidez sem apoios e o reaproveitamento de algumas vigas ibirapira, que é a madeira, tá? Doadas pelo proprietário. Essas vigas, com os demais detalhes em madeira, buscam trazer aconchego ao interior. Que detalhes em madeira? Só esse quadradinho de forro aqui, né? Eu não achei mais nada de madeira aqui nesse lugar. Ah, esses detalhes, é isso aqui, esse quadradinho de forro que eles usaram para embutir o ar-condicionado. Isso aí que eles querem dar aconchego. Não acho que... Tem a viga em cima, acho que é uma viga. É, o Mara falou tem a viga em cima. Tem esse elemento metálico e esse quadradinho de madeira para dar aconchego, que eu achei pouco. Achei que não conseguiram dar aconchego, achei que ficou bem desaconchego. Não tá, né, gente, convidativo para você aconchegar, não tá. Tá convidativo para você... limpar esse chão, passar um pano, que gostoso, rende, você enxerga a sujeira, mas né, vocês não concordam comigo? Tá meio faltando um tapetinho, uma coisinha assim, não sei, mas eu acho que é válido pra gente enxergar essa parede de pedra com essa infra aparente, tá? E aqui era gourmet. Nessa área gourmet, ó, não tem forro no telhado, inclusive aqui não tem nem vidro. É tudo aberto, então aqui eu acho que é mais arejado que os outros lugares, tá? A infra tá aparente, você tá vendo as tomadas passando, até a iluminação em cima, tudo aparente. Tem essa argamassa entre as pedras, né? E essas pedras estão bem chapadas, assim, não tem reentrâncias nem nada. Pedras amareladas e, gente, olha pra essa foto, agora é o desafio. Olha pra essa foto, o que te incomoda? Vamos ver, ó. A pedra é rústica, não é rústica? A estrutura é rústica, a madeira lá em cima tá rústica, o tijolinho tá rústico, a infra tá rústica, essa bancada em concreto, tá vendo? Todo pururucadinho rústico, tudo rústico. Aí essa galera vem e me taca esse rodapé branco. O que é esse rodapé branco aí? Ai, gente, eu achei que não ficou legal, não. Devia ser cinza. Aquela... Que dó, né? Tanto capricho. Mas vocês não acham, gente? Aí tá com um rodapé daquela espuminha lá, EVA, um rodapé de PVC, sei lá, um rodapé branco. Eu achei que não rolou, tá? Na minha opinião, esse rodapé aí não rolou. Eles acharam que eu não ia reparar no rodapé. E tá pela casa inteira. E eu sou só aquela pensando, meu Deus, esse rodapé branco pela casa toda. Ó, tem umas juntas de dilatação, na verdade, é como eles formaram esses blocos, tá? Então ficaram com essas linhas que eu achei que deu um charme para a parede como um todo. A gente tem esse conceito aberto, tudo integrado. É bem rústico o uso da pedra nesse caso aqui. Até da argamassa tem furinhos e eles deixaram assim, tá? Isso combina com a infraestrutura aparente, com a telha aparente, com como eles se apropriaram dessa rusticidade na casa. Aqui a gente enxerga a pedra até no embasamento, ó. Então é uma casa um pouco elevada, esse terreno é em declive, um pouco em declive, e eles usaram essa pedra lá também, tá? Então aqui a gente tem a mistura de pedra, mais vidro, mais aço, mais tijolinho. Essa pedra aqui eu achei muito parecida com a pedra madeira que a gente encontrou nos sites, tá? Essa é outra foto que eu quis trazer só porque mostra, dá mais destaque para a estrutura, e a estrutura tá no cinza, e hoje quase todas as casas têm estrutura no cinza. Eu até falei esses dias com um cliente de projeto que a preferência do meu cliente é a estrutura cinza, não sei porquê, e dá pra gente fazer de qualquer cor, e a galera vai no cinza, né? Uma baita calha, olha aqui, ó, eu gosto de falar da calha, porque ela tem a ver com duas coisas, bom funcionamento da casa e manutenção. Então, ó, uma baita calha aqui, estão vendo, no cinza também, e lá um baita tubo condutor da calha que tá soltando aqui embaixo, que deve ter uma caixa de coleta de água pluvial. Outra coisa legal é essa grelha aqui, ó, coisas que a gente não se lembra e tem que ter, né, para funcionar bem a casa. Aqui, gente, pro lado externo, ó, eu achei uma cerâmica bem simples que eles utilizaram, né? Pro lado de dentro me parece ser uma cerâmica também, não me parece ser porcelanato pelo tamanho. Mas aqui por fora é uma cerâmica tão mais simples que ela tem até aquele rejunte padrão, né? Que é maiorzinho, que suja, que a gente fica louca. Olha também o trilho da porta. Às vezes a gente quer uma baita porta de correr com 5 folhas, 6 folhas e abre todas para um lado e a gente esquece que vai ter isso aqui no chão, né? Para poder
correr essa porta do jeitinho certo. Só tô chamando a atenção para isso porque é uma coisa que você vai ter que levar em conta. Inclusive porque se você olhar de perto, talvez não esteja tão bem encaixado, embutido assim, porque às vezes ficam falhas nesse trilho, tá? Mas aqui a gente tem muita integração. E olha aquela porta, gente, que eu falei que tem recheio na porta. Ela fica quase que uma estante, né? Uma prateleira de exposição, não fica? É muito diferente essa porta. Agora a gente vai para a casa 4. Essa foi a casa 3, agora a casa 4, que é essa lindeza aqui também. Hoje foram só casas grandes, gente. Eu prometi casa com aço e pedra. Não prometi casa com aço, pedra e pequena, tá? Então a gente tira as referências das casas grandes para as nossas casas do tamanho que a gente quiser. Seja a nossa casa de 500, 600, seja a nossa casa de 100, de 50, não importa. Você puxa a referência do uso da pedra e da estrutura, tá? Então aqui a gente vê essa estrutura metálica tubular. Aqui eles fizeram, ó, com 2 tubinhos metálicos, um do ladinho do outro, um tubo circular. A pedra tem na base, estão vendo? E não em toda a base. Olha que sacada legal, ó. Fizeram aqui uma base de pedra, mas lá não. Então não dá a impressão que tem umas coisas soltas? Eu acho que dá essa impressão. E a pedra também em algumas paredes. A estrutura metálica tubular eu já falei. Vejam que tem um beiralzão que eu acredito seja com gesso acartonado, inclusive com a junta demarcada, ó, estão vendo que eles demarcaram, se você olhar bem, espremer bem a vista, você vai ver, não espremer muito não, porque senão dá muita ruga, mas você vai ver as juntas, ó, das chapas de drywall, de gesso acartonado, tá? Pedra, inclusive na parede interna, ó, e é aqui que eles usam e não deixaram escura, tá? E ó o embasamento lá, ó. Tá lá dentro o fechamento dessa parte. Daí o fato do deck tá para fora, do fechamento lá embaixinho, estão vendo? Do embasamento, faz com que pareça que a casa esteja solta. Bem legal isso. E aqui uma graminha amendoim, ó. Vamos para a próxima foto, Edna. Aqui a combinação de pedra mais madeira. Então veja, esse tom de pedra. Aqui eu não sei que pedra que é, gente. Eu acho que pode ser tanto a pedra moledo, irregular, junta seca. Pode, né? Pelo que a gente aprendeu. Ou pode ser a pedra madeira. Almofadada ou irregular? Irregular, almofadada, junta seca. A junta seca com certeza. Irregular também, né? Porque não tem nada regular e não é aquela serrada. Mas veja como ficou bom esse tom de pedra com a madeira nesse tom também. Como conversou esse tom sobre tom, ficou bem legal. Não ficou agressivo, não ficou poluído. E eu acho que muito disso, e repare, isso é um detalhe importante. Eu acho que muito disso porque o piso é branco. Veio essa neutralidade no piso e no forro branco. Então, assim, você quer um piso branco? Se você quer, vai funcionar bem essa mistura. Regina, não, eu quero um piso de madeira. Então, eu acho que a parede de madeira é muito. Será? Não sei, vamos ver. Estuda aí, tá? Mas é coisas que eu vou sentindo do projeto que eu acho legal a gente conversar. Pedra de ambos os lados, então aqui, ó. Pro lado de cá tem pedra, pro lado de cá tem pedra. Usam muita pedra aqui, gente. Se foi a Bizarre que forneceu pra essa casa da Austrália, nossa, eles ganham muito dinheiro, porque aqui tem muita pedra. Aqui, ó, a pedra na parede interna e veja como essa sala tá bem iluminada. Um piso em madeira. Lá atrás, gente, isso que a gente tá vendo, que tá fazendo sombra, são as brises móveis. Então, eles fizeram. A esquadria tá aqui, ó. Eu acho que é em PVC essa esquadria, estão vendo? A esquadria é o quadro em PVC da porta de correr mais o vidro. E é um vidro meio azulado. A esquadria tá aqui, lá em cima eles fecharam com vidro fixo. E aí lá fora, na parte de fora do deck, tem essas brises para fazer essa proteção do sol. E elas correm, isso é bem legal. Aqui é para mostrar lá fora a parede de pedra com esse recorte. Então é bem decorativa e esse recorte é uma coisa assim bem cenográfica, entendeu? Se você quer um espaço assim na tua casa, acho que vale a pena usar a pedra. Bem decorativa. E a gente tem um beiral aqui, ó, que ou é em cimentícia ou em gesso acartonado. E a gente tem um beiral em madeira. E a gente tem também vários níveis do deck, vocês estão vendo? E também é legal. Funciona, né? E dentro da casa tem degrau. Eu, particularmente, tenho muita ressalva com degrau dentro de casa, porque eu sou bem desastrada. Mas, se você gosta, eu acho que dá uma dramaticidade pra casa, sabe? Dá uma coisinha diferente, assim, você ter um degrau dentro da sua casa.
Aqui a gente tem esse conceito aberto, uma casa com muita integração com o meio externo, uma integração visual aqui, não é uma integração tanto física com o terreno, né? Porque é um terreno que desce, é um terreno em declive, mas é uma integração visual. E tem madeira e tem pedra. E a estrutura metálica aqui ficou escondida, vocês viram? Não precisa dar ênfase na estrutura metálica o tempo inteiro dentro da tua casa. Então a gente viu vários exemplos de casa e esse aqui é um exemplo de casa que quis manter uma coisa menos industrializada, né? Então é um forro em gesso acartonado, com as luminariazinhas embutidas, é um piso em madeira, aqui pra cima a gente tem um piso em outro material que eu acho que é um tipo de pedra também. Aqui mostrando esse deck, essa iluminação, essa integração, né? A parede interna lá com a pedra, que a gente vê que é uma pedra junta seca e irregular. Será que aquele mosaico? Não é mosaico não, né? Eu acho que é irregular só. E como ela combinou com a madeira. E essa é a fachada dessa casa. Então, o que essa fachada da casa tá fazendo? Tá negando a rua. Gente, não dá pra ter tudo nessa vida. Então, eles falaram, tá, vamos se voltar lá pra nossa vista maravilhosa e vamos dar uma negada nessa rua aí. Para não ficar uma negação tão grande e feia, eles tacaram pedra onde puderam. E aqui em cima, repare, não fizeram a soleira. E o que a gente já tá vendo? Escorrido de água. Então, tô mandando e-mail agora, mentira, falando para eles, põe a soleira aí nessa casa que tá errado. Um muro de pedra, então eles usaram pedra em muita coisa, parede de pedra, muro de pedra, a gente vê aqui, ó, os pilares metálicos, a gente vê o beiralzão e o telhado escondido.